Então, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Como vai vocês aí? Tudo bem? Tranquilo, né? Você que chegou a primeira vez, você está no vídeo aí do Evangelista Brandão, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Fica por aí que a gente vai falar da Palavra de Deus, né? Estamos aí com 50 e poucos vídeos, você pode aí dar uma olhada em outros vídeos nossos e tenho certeza que você vai ser abençoado, porque os nossos vídeos falam da palavra de Deus e a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? A palavra de Deus é tida como um alimento que Deus nos dá para o nosso espírito, ok? Então tá aí. Rinaldo, forte abraço. Irmãos, eu estou querendo falar de um assunto hoje para a gente ter um entendimento de uma coisa que pouca gente sabe, entendeu? E que é muito necessário que saibamos para que nós possamos, assim, distinguir as nossas vidas nesta vida, preocupado com a outra vida que há de vir, certo? Então, nós vamos pedir aí de imediato já para deixar o like, né? Por favor, deixa o like e também se inscreva e também, né, compartilhe. Bastante gente está compartilhando, isso é bom a beça, né? Estamos aí caminhando para 4.000 visualizações, tem bastante gente vendo os nossos vídeos, né? E quando você dá o like, quando você se inscreve, é importante também. Quando você dá o like, é importantíssimo, porque o YouTube, né, o mecanismo dele entende que foi importante e com isso ele espalha isso mais e assim então muitas pessoas são salvas, são abençoadas e você estará evangelizando também junto comigo, né? Quando você compartilha, eu mando para você, você manda para um punhado de gente, quer dizer, você é um evangelista abençoado também, tá ok? Agora, se você não é evangélico ainda, não conhece o Senhor Jesus, obrigado por você estar aí, presta atenção e nós vamos então iniciar com a leitura da Palavra de Deus, ok? Vamos nós lá. Eu quero ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante, que está escrito assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então está dizendo aqui que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, todo mundo tem uma existência natural. Nasceu de um homem, né? Nasceu de um casamento, de um homem e de uma mulher, e é Deus que deu esse nascimento. Esse nascimento é chamado nascimento natural. E esse nascimento natural, ele não discerne as coisas do Espírito de Deus, as coisas do Espírito de Deus, porque para discernir as coisas do Espírito de Deus, primeiro tem que ser ensinado, né? Você está hoje aqui me vendo, então hoje você vai entender isso. Primeiro ensina. A pessoa, depois que aprende esse detalhe, aí então ela vai procurar saber como que se deve fazer, tal qual nós vamos falar daqui a pouco, certo? Muito bem. Então nós vimos aí que o homem espiritual, o homem que é natural, ele não é espiritual. Quando ele não é espiritual, carece o que está escrito em João, no capítulo 1, mas todos quantos creram nele, em Jesus, né, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceu da vontade do homem, nem da mulher, nem da carne, que fala lá, né, não fala da mulher, fala da carne, mas da própria vontade de Deus. Quando a pessoa, como você, tá aí agora, está assistindo esse vídeo, está ouvindo esta palavra, isso tocar no seu interior, o Espírito Santo vai então tocar em você. Quando ele começa a tocar em você, você sente um prazer e está gostando de entender isso, que não é uma religião, tá? Quando você começa a entender isso, então é porque o seu espírito, ele quer essas coisas. O seu espírito quer retornar a Deus. Tem uma parábola que fala de um homem que tinha 2 filhos,
e um dos filhos, o mais novo, falou: pai, eu não vou ficar na fazenda mais não, quero ir embora, só me dá a minha parte porque eu vou embora. E então, aí o pai, triste, né, falou: poxa, fez as contas e deu o que era dele. E ele foi andar aí no mundo. Gastou tudo que tinha, bebendo, com prostituição, com tudo. E o que aconteceu é que ele ficou sem dinheiro e teve que trabalhar nas terras onde ele estava. E ele, então, trabalhando ali, empregado naquelas terras, o que aconteceu? Essa é a parábola do filho pródigo, tá? Aquele que retorna. Então, ele começou a trabalhar lá e não arrumava emprego. Então, um senhor lá numa fazenda foi procurar emprego lá e ele, então, pôs ele para tomar conta de porcos, certo? A questão aqui do porco, Jesus pôs o porco, que para os judeus, o porco ele é um animal impuro, não é porque ele fica no barro, não. O judeu nem come carne de porco, tá? Então, é uma lei que tinha antigamente. De Moisés, eles não comiam carne de porco, porque a carne de porco, ela produz, ela tem uma probabilidade de enfermidades, tá? Então, aí o que acontece é que mandou ele logo trabalhar com o quê? Ele, sendo um judeu, trabalhar para tomar conta de porcos, né? E ele, então, um dia ali, a coisa estava difícil, ele passando fome, arrumou esse emprego, e o dinheiro que ele estava fazendo também não dava para comprar tudo para comer. Ele teve vontade de comer da comida que os porcos estavam comendo. E nesse serviço do dia a dia, ele aborreceu-se de tal maneira e ele disse: olha, meu pai tem tudo lá, os empregados dele tem tudo, tem comida, e eu estou aqui comendo lavagem de porcos. Eita, vida ruim, senhor. Eu vou voltar para o meu pai, vou dizer para ele: meu pai, eu pequei contra o Senhor e pequei contra Deus, né? Então ele volta, o pai o recebe com abraço, com festa, e faz ali uma grande festa, e ele é novamente inserido na família. O irmão mais velho dele não gostou muito não, mas não vou entrar nesse assunto, ok? Então, querendo dizer com isso o que Jesus estava falando? Que todas as pessoas que estão nesse mundo, que estão gastando as suas vidas, não têm tempo para Deus, porque estão só filhos naturais, certo? Então, esse homem, quando volta, esse homem é uma história que Jesus inventou, né, para poder falar da moral para aquela gente, uma moral de Deus para essa gente. Que nós precisamos de voltar a Deus, nós estamos comendo as porcarias deste mundo, nós estamos escravos, às vezes, de coisas das quais só nos prejudica. Então, voltar para Deus é ter um nascimento espiritual, deixar de ser o homem natural, e então assim, como o apóstolo escreveu aqui dizendo, né? Ora, o homem natural não compreende, não aceita as coisas de Deus. Não aceita as coisas, porque lhes são loucuras. É uma loucura esse negócio de nascer de novo, ter um espírito em mim que nasce de novo, que está morto por causa do pecado de Adão e Eva, que os meus pais pecaram e eu fui gerado em pecado, e se eu não aceitar a Jesus como meu Salvador, eu vou gerar meus filhos também em pecado, e meus filhos e vai todo mundo pecando. O mundo todo está em pecado, a saber, aqueles que aceitam que Jesus pagou a dívida do seu pecado na cruz do Calvário, aí sim, aí está perdoado por Deus, porque ele percebeu que era um pecador independente de Deus, e então todo homem, Jesus vem, desce na terra, e o que ocorre é que ele morre por todos nós, pagando a nossa dívida diante de Deus por causa do pecado de Adão, né? Então eu tenho uma dívida com Deus, né, na pessoa de Jesus. Ou melhor, eu tenho uma dívida com Deus, mas na pessoa de Jesus eu sou perdoado dessa dívida e por isso eu posso entrar no céu se eu partir ainda hoje para a glória ou para a eternidade, né? Mas se eu não aceitei que Jesus pagou a minha dívida, como eu falei no vídeo passado, então eu estou em dívida com Deus. Quando eu chegar lá na porta do céu, eu não tenho como entrar porque eu estou devendo, não aceitei que Jesus pagou a minha conta. Entendeu isso? Então o homem natural não aceita
as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando a pessoa nasce, o Espírito Santo vem, a pessoa nasce espiritualmente, aí ele começa a entender as coisas de Deus. Está entendendo? Então, por isso que muitas pessoas até têm raiva dos evangélicos, dos crentes, dos cristãos, né? Porque eles não entendem e a gente fica convidando eles para vir numa reunião nossa. Que coisa chata esses crentes, não gosto de crente, não gosto de reunião de crente, não gosto de Bíblia, não quero nem saber disso. Lá é só proibição, me proíbe fumar, me proíbe beber, me proíbe fazer as coisas que eu quero. Esse negócio de proibição não está comigo. É assim que a gente fala, porque é o homem natural, porque ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Mas o homem, quando começa, como você que está aqui hoje, né, assistindo esse vídeo, você está entendendo, o Espírito Santo está trabalhando já na sua vida, você começa a entender. Aí, quando você agora aceitar a Jesus como seu Salvador, aí você começa então a ter o nascimento espiritual. E nesse nascimento espiritual, você começa então a compreender o Espírito de Deus. Amém? Gostoso isso, né? Nós fomos transformados em filhos de Deus quando isso ocorre. Eu disse anteriormente, estou repetindo para você que não conhece, tá? Para você que é evangélico, você sabe disso tudo, né? Eu estou fazendo esse vídeo para que você possa mandar isso para as pessoas não evangélicas, né? Então, o que acontece? Nós fomos transformados em filhos de Deus quando nós temos o nascimento espiritual. Tão simples assim, né? Pois nós nascemos segundo a vontade de Deus, como está escrito lá em João capítulo 1, não a vontade do homem mesmo, né? Eu estou lendo aqui, deixando de ser o homem natural, né? Para sermos espíritos sobrenaturais, entendeu? Esse espírito sobrenatural agora entramos para o mundo espiritual, aonde estão os anjos de Deus, onde está o próprio Deus. Nós entramos na pessoa do Senhor Jesus pela misericórdia, não porque mereçamos, mas porque Ele pagou a dívida e quis nos salvar. Isso chama um favor que eu não mereci e foi feito por mim. Isso chama graça. Graça é favor imerecido.